Olá, aqui é a Ana Cláudia e esse é um vídeo slide com alguns exercícios de revisão e algumas breves explicações a respeito dos assuntos que vão ser abordados ao decorrer desse vídeo. O primeiro assunto abordado nesse vídeo é o de citologia. E basicamente as células animais e vegetais apresentam uma série de semelhanças. Todas as células possuem membrana plasmática, tanto a animal quanto a vegetal. Tanto a animal quanto a vegetal são células eucariontes, portanto, ambas as células possuem material genético e várias organelas em seu citoplasma, ou seja, ambas delas têm o citoplasma e no citoplasma está presente várias organelas. Aqui são duas imagens mostrando as semelhanças e as diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Aqui nessa primeira imagem está escrito, a célula vegetal ela tem parede celular, a célula animal não tem parede celular. A célula vegetal tem membrana plasmática, a célula animal também tem. A vegetal tem citoplasma, a animal também tem. A célula vegetal tem núcleo e a célula animal também tem. E aí elas vão se diferenciar na sua forma. A célula vegetal ela vai ter uma forma alongada ou retangular, que está aqui na imagem na direita, e a célula animal vai ter uma forma arredondada, que também está aqui nessa imagem da direita. Aqui é um exercício a respeito do que acabamos de ver nos slides anteriores, e a questão é o seguinte: ao analisar uma célula de qualquer ser vivo, é possível perceber 3 partes básicas. Quais são elas? Letra A: membrana plasmática, citoplasma e organelas. Letra B: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Letra C: membrana plasmática, organelas e núcleo. Letra D: membrana plasmática, citoplasma e núcleo com carioteca. Ou letra E: membrana plasmática, organelas e material genético. Aqui está a resolução do exercício, voltando lá nos slides anteriores e dando uma breve leitura de tudo que está escrito, facilmente pode responder essa questão. E vai ser a alternativa B, que seria membrana plasmática, citoplasma e material genético. Voltando lá no segundo slide, que fala sobre a diferença e as semelhanças entre as células dos animais e dos vegetais, nós vamos ver que, entre eles, todas as características que estão citadas no quadrinho, 3 das características eles têm em comum, que é a membrana citoplasmática ou membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O núcleo é onde vai ter o material genético. Então, por isso que temos a alternativa B como a correta. Todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e material genético, que vai estar ou não organizado dentro do núcleo. Célula vegetal. As células vegetais formam os tecidos das plantas, são semelhantes às células animais, elas apresentam parede celular, cloroplastos e vacúolos, estão presentes apenas nas células vegetais essas estruturas e realizam fotossíntese. Perguntinha sobre célula vegetal. A célula vegetal é eucarionte, assim como a célula animal. Entretanto, apresenta algumas características que permitem diferenciá-la dessa última célula. Todas as estruturas abaixo são exclusivas da célula vegetal, exceto alternativa A: parede celular e celulósica. Letra B: vacúolo de suco celular. C: cloroplastos. D: ribossomo. E: leucoplasto. A alternativa correta da questão vai ser a letra D: ribossomo, porque a questão quer saber qual estrutura
que não é exclusivo da célula vegetal. Então, o ribossomo ele vai estar presente tanto na célula vegetal quanto na célula animal. Por isso que é a resposta da questão, ribossomos. Nos próximos slides, nós vamos abordar a respeito do assunto sobre a divisão celular. E a divisão celular, como já vimos anteriormente várias e várias vezes, é a divisão em que uma célula mãe vai gerar células filhas. E dentro dessa divisão celular, nós vamos ter dois processos, a mitose e a meiose. A mitose e a meiose são divisões celulares que as células eucariontes fazem, ou seja, a célula vegetal e a célula animal. Aqui a respeito do que falamos no slide anterior, que é a meiose é uma divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Uma célula mãe diploide origina 4 células filhas haploide. Já a mitose é um processo de divisão celular que vai resultar na formação de 2 células filhas com a mesma característica genética e o mesmo número de cromossomos. Aqui já é uma questão a respeito do que a gente acabou de falar da divisão celular, e aqui vai ser sobre a mitose. A questão é o seguinte, é da Unifor essa questão, e a questão é: em organismos unicelulares, a divisão por mitose significa letra A, crescimento, letra B, regeneração, letra C, recombinação, ou letra D, reprodução, ou a E, gametogênese. Nesse slide subsequente, já temos a resolução da questão anterior, que era, em organismos unicelulares, a divisão por mitose vai significar. A resposta vai ser a alternativa D. A alternativa D é reprodução. Por quê? Em organismos unicelulares, a mitose vai corresponder à reprodução. Por quê? Porque a partir de uma célula vai se formar 2 ou mais células independentes. Nos próximos slides apresentados, vamos abordar o assunto sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ou aparelho reprodutor feminino é o sistema responsável pela reprodução humana. Esse sistema reprodutor tem diversos papéis importantes, entre eles nós temos a produção de gametas femininos, que nós conhecemos como óvulos, vai fornecer um local apropriado para acontecer a fecundação, vai permitir a implantação do embrião, que é logo após a fecundação, oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento, executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa sua formação. Ou seja, essa última parte aqui é em relação ao nascimento, quando o neném já está formado. O sistema reprodutor feminino, ele vai ser responsável pela produção de hormônios como a progesterona e o estrogênio. Ele vai ser também responsável pela produção dos gametas femininos. Além disso, esse sistema a gente vai encontrar o útero, que é um órgão onde vai ocorrer o desenvolvimento do bebê, do embrião, durante a gestação. Agora que falamos brevemente sobre o sistema reprodutor feminino, aqui é uma questão.
Os ovários são duas glândulas situadas uma em cada lado do útero, abaixo das trompas. Produzem os óvulos e também os hormônios sexuais femininos. Assinale a alternativa que indica quais hormônios são produzidos pelos ovários. Letra A, estrogênio e progesterona. Letra B, estrogênio e testosterona. Letra C, progesterona e testosterona. Letra D, testosterona e hormônio estimulador das células intersticiais. Ou letra E, ICSH e estrogênio. Aqui nesse slide já é a resolução, e se você prestou atenção um pouquinho nos slides anteriores, você vai facilmente conseguir responder essa questão, que é a alternativa A. A alternativa A é o estrogênio ou estrógeno e progesterona. Estrogênio e progesterona são produzidos pelos ovários femininos. Após falarmos sobre o sistema reprodutor feminino, agora vamos falar sobre o masculino. O sistema reprodutor masculino produz os gametas masculinos e o hormônio da testosterona. Esse sistema apresenta órgãos externos e internos, assim como o feminino. Esse sistema é o sistema que garante a produção dos gametas masculinos, bem como a introdução desses mesmos gametas no corpo da mulher, para gerar ou não um feto. Também é responsável pela síntese da testosterona, que possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Esse sistema é formado por órgãos externos, que seria o saco escrotal e o pênis, e vários órgãos internos, os quais vai garantir a produção do sêmen, que é um líquido que contém os espermatozoides, e seu transporte para fora do corpo. Nos próximos slides, nós vamos falar sobre esses órgãos internos e externos. Agora que nós temos uma questão a respeito do sistema reprodutor masculino da FGV de São Paulo. A questão é o seguinte: trata-se de um líquido constituinte do esperma que apresenta aspecto leitoso e alcalino. Contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais, além de promover um aumento da mobilidade dos espermatozoides. Esse líquido é produzido A, pelo epidídimo, B, pelo testículo, C, pela próstata, D, pela vesícula seminal ou letra E, pelas glândulas bulbouretrais. Assim como nas atividades anteriores, se você prestou um pouquinho de atenção nos slides, deu uma lida, prestou atenção no que eu falei, você facilmente vai conseguir responder essa questão, cuja resposta é a alternativa E, que é pelas glândulas bulbouretrais. Que nos slides anteriores eu falei que são umas glândulas que produzem uma secreção clara, que vai atuar como lubrificante e neutralizante, retirando qualquer resto de urina que possa ter ficado no canal urinário. Entrando agora sobre o tecido muscular, a gente vai ter que o tecido muscular ele vai estar relacionado com a locomoção e outros movimentos do corpo. As células do tecido muscular elas vão receber o nome de fibras musculares ou miócitos, e elas são classificadas em 3 tipos: o estriado esquelético, estriado cardíaco e liso ou não estriado. Agora um exercício sobre o tecido muscular. A pergunta é o seguinte: podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Sobre esses tecidos, marque a alternativa incorreta. Alternativa A. O tecido muscular liso é encontrado em órgãos do sistema digestório
e está relacionada aos movimentos peristálticos. Alternativa B. O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. Alternativa C. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. Alternativa D. O tecido muscular estriado esquelético apresenta estrias longitudinais e transversais. Alternativa E. O tecido muscular estriado esquelético liga-se aos ossos e atua no movimento. A alternativa correta dessa questão vai ser a letra C. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. Essa alternativa ela vai estar incorreta porque o coração ele não apresenta contração voluntária. A contração dele é involuntária. A alternativa correta dessa questão vai ser a letra C. Sobre tecido epitelial, a gente pode caracterizar por apresentar células unidas e com pouca matriz extracelular. Essas células elas vão ser responsáveis pelo revestimento de superfícies e pela secreção de substâncias. E também elas vão possuir um formato variado. Agora uma perguntinha sobre o tecido epitelial. Qual o tipo de epitélio que reveste a bexiga e o intestino, respectivamente? Alternativa A. Epitélio de transição e epitélio cilíndrico simples. Letra B. Epitélio cúbico e epitélio cúbico simples. Letra C. Epitélio pavimentoso e epitélio cilíndrico ciliado. Letra D. Epitélio de revestimento e epitélio cilíndrico simples. Letra E. Epitélio de transição e epitélio cúbico simples. A resposta correta vai ser a alternativa A, epitélio de transição e epitélio cilíndrico simples. Tecido conjuntivo. É um tecido de conexão, ele é composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras, ele fornece sustentação e preenche espaços entre os tecidos, e existem tipos especiais de tecido conjuntivo e com funções específicas. Agora, uma questão de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considere as afirmativas abaixo referentes às características de tecidos animais. 1. A presença de proteínas é uma característica comum entre os vários tipos de tecidos conjuntivos. 2. A substância intersticial é rica em lipídios e elementos figurados do sangue. 3. A função dos diferentes tipos de tecido conjuntivo é preencher espaço entre os órgãos e unir estruturas orgânicas. As alternativas. Alternativa A, apenas 1. B, apenas 3. C, apenas 1 e 2. D, apenas 1 e 3. E, apenas 2 e 3. A resposta correta vai ser a alternativa C, apenas 1 e 2.